Olá! A partir dessa semana você acompanhará um bate-papo com o presidente sobre a Semana do Legislativo Josefense, os trabalhos que aconteceram na casa durante a semana do dia 30 de abril a 4 de maio. Tudo bem, presidente? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. Como é que foi essa semana que passou? Olha, a semana foi uma semana muito boa, apesar de ser uma semana curta. E a Câmara teve somente uma sessão. Uma sessão por quê? No mês de abril daria 9 sessões. E a Câmara tem que fazer durante o mês todo, no máximo, 8 sessões ordinárias. Então daí foi feita só uma sessão na quarta-feira, onde se transcorreu com toda a tranquilidade, foi uma sessão muito boa, que foi apresentado, teve a fala normal de alguns vereadores, e na hora do dia veio alguns projetos para votação. Alguns projetos, entre eles, veio 2 vetos. E aí foi colocado em votação, em primeira votação, o veto. E, na realidade, o veto, como empatou e teve um voto em branco, ele volta para outra votação. Não deu para dar prosseguimento na votação, porque o veto ele trava a pauta. Mas hoje, na sessão de hoje, irá os 2 vetos para a pauta e se definirá. O veto que travou foi em relação aos funcionários da saúde? Sim, o veto foi funcionário da saúde. Ele travou porque são 3 vereadores. Teve 6 votos a favor e 6 votos contrários. E teve um voto em branco. Então, dessa forma, empatou. E quando a votação é secreta, não dá poderes para o presidente desempatar. O presidente não pode desempatar. Senão, desempataria sem problema nenhum, sem hesitar. Ok. E o senhor tem recebido diversas visitas, inclusive recebeu o representante da ONU aqui na Câmara. Como é que foi essa semana que passou? Olha, o embaixador da paz, né? Da paz. Acho que é muito importante para o nosso município. E uma pessoa assim, espetacular. Pessoa que se dispõe a andar pelo mundo, trazendo uma mensagem que todo mundo deveria de ouvir com muita atenção, que é a mensagem da paz. E nós fomos visitados aqui pelo reverendo Quim e pela sua esposa e mais um intérprete, claro que a gente não sabe falar italiano, não dá, né? Não dá, Mas realmente as pessoas assim são assim de uma filosofia, de uma maneira de se comportar perante a vida e a paz extraordinária. A visita deles foi em meados de abril, né? E nessa semana que passou, teve alguma visita importante, relevante, que a gente possa contar para os nossos telespectadores? Olha, a gente sempre recebe visita, sabe? A gente recebe visita diariamente. Mas uma das visitas foi de um representante de vários partidos políticos, daqui de São José, que vieram reivindicar o aumento da cadeira de vereadores. Foi assinado por alguns presidentes. E foi um abaixo-assinado que o senhor recebeu? Mais ou menos tipo um abaixo-assinado. Não seria assunto representatividade política populacional em São José. Então seria um ofício que foi assinado por vários, pedindo que aumente o número de vereadores. Eu fiz a colocação, como sempre eu fiz, que a minha posição é só uma. Minha posição é desde o início que permaneça 13 cadeiras, mas eu não sou dono da Câmara, eu tenho somente um voto. Se for para votação, todo mundo sabe que eu vou votar para permanecer os 13. Mas para acontecer a votação, precisam de 9 vereadores aprovarem, né? Se nós não tivermos 9 vereadores que se declarem favoráveis a esse projeto, não tem como, porque não tem como, nem ir para pauta, nada. Para deixar 13 não precisa nem votação, já permanece como está. E mesmo assim, eu ainda tenho uma dúvida do ano eleitoral. Eu entendo que o período para fazer esse aumento de cadeiras era até dia 7 de outubro do ano de 2011. Mas eles já trouxeram documentos, alguns para mim que vai até 30 de junho. Eu respeito... Mas mesmo assim, independe essa manifestação deles. Precisa da manifestação dos vereadores que estão na casa, né? Precisa de, no mínimo, 9 vereadores a favor. Ok. E a gente está conversando, vamos ver até onde vai chegar. A minha posição é que permaneça 13. Essa semana isso foi bem corrido, então. Foi. Em relação aos projetos, chegou algum projeto interessante, relevante na casa? Projetos, assim, eu acho que todo projeto é interessante. De relevância, principalmente quando fala em dinheiro. Mas os projetos que chegaram aqui a semana passada, e nós colocamos na pauta para votação na sessão passada, foi os projetos das entidades. Cito aqui Orionópolis, cito a Síndrome de Down, e são um total de 21 projetos. E nós, em período de uma semana, já colocamos para votação, só que não conseguimos votar em função do projeto do veto ter exatamente travado a pauta. E é importante que a gente toque nesse assunto, porque tem alguns funcionários da prefeitura que irresponsavelmente falam para as entidades que os projetos já estão aqui desde janeiro ou fevereiro. Não é uma verdade. O projeto de entidade não passa de 2 sessões aqui na casa.
Mais alguma coisa que o senhor queira contar para os nossos telespectadores nessa semana do Legislativo Josefense? Olha, quero contar que a Câmara de Vereadores continua no mesmo trabalho, na mesma disposição de receber todos aqui e trazer as pessoas até a Câmara e nós levar a Câmara até as pessoas para que as pessoas entendam melhor e consigam entender a função do vereador, a função do Executivo, a função do Judiciário. Eu tive, só para observação, que para sexta-feira eu fui novamente na aula lá de formação de novos líderes políticos e olha, é um nível espetacular, o sucesso é tão grande que já tem uma outra turma, formada. né? A formação de líderes acontece toda sexta-feira e tem apoio da Câmara, acontece lá na Enflo. Formação de líderes começou em março e vai terminar a primeira turma agora em junho, começando outra turma imediatamente. O nosso repórter, como a senhora sabe, todos sabem, a nossa função é exatamente essa e a nossa disposição, a nossa intenção é trazer o melhor para São José. E a gente está procurando fazer isso aí em todos os cantos. E a Câmara de São José pode ter certeza que deu uma aumentada muito forte na autoestima dos funcionários, na posição aqui dentro, os próprios vereadores, na posição, na condição e na área de trabalho dos funcionários aqui da casa. Então, realmente, as pessoas assim estão vendo que a Câmara de São José está fazendo um trabalho voltado para os munícipes. Agora, entendam, Poder Legislativo, Poder Executivo e Judiciário são três poderes exatamente distintos. Porém, tem que trabalhar em harmonia e é isso que a gente procura fazer. Toda semana o presidente vai estar com a gente contando um pouco o que aconteceu na semana. Obrigada, presidente. Obrigado, estou à disposição de todos. Continue assistindo a TV Câmara São José, o canal da cidade.